A paz do Senhor, amados irmãos e amadas irmãs de todo o Brasil, de todo o globo terrestre. Mais uma vez, quem vos cumprimenta sou eu mesmo, teu irmão em Cristo, pastor Eduardo Santos, pastor e fundador da Igreja Pentecostal do Filho de Deus. Quero compartilhar, melhor dizendo, algumas visões e sonhos que eu tive no decorrer desse ano. E eu fiquei com muito medo. Esperei em Deus, mas eu acho que chegou a hora de compartilhar com os irmãos. Antes de eu contar, eu quero pedir a você que se inscreva nesse canal e ajude ao crescimento dessa obra, bem? Indique esse canal para os irmãos e irmãs que amam a sã doutrina ou que precisam de uma libertação da mão de Jesus. Meus irmãos, Deus revela a todos que andam na doutrina a verdade. Tem profetisas, profetas em nossa época. Muitos estão sendo arrebatados e Deus tem mostrado realmente o profundo e o escondido. Eu fico admirado com alguns irmãos e irmãs que estão vendo o sobrenatural, estão compartilhando de muitos ministérios aí, não é só da IPFD, mas de muitos ministérios no Brasil e no exterior, tem tido visões. Mas eu quero compartilhar um que eu tive. Preste bem atenção, meus irmãos, tive uma visão em sonho. Muito estranho essa visão, pois sonhei que estava eu, mais um grupo de cristãos fugindo nas montanhas. Aqui no Goiás nós fala serra, fugindo na serra. E quando eu olhava para baixo, havia ali uma multidão de exército que estava ali para perseguir os crentes. Quando eu digo os crentes, eu não estou falando do crente rebelde, não. Isso aí já faz parte do exército do inimigo mesmo. Mas estava perseguindo os crentes que guardam a sã doutrina como ela é. E corriam atrás dos cristãos, tentavam pegar os crentes. Eu me lembro que nós estávamos cansados, fugindo mata dentro numa trilha. Eu me lembro que a irmã Adriana, minha esposa, olhou para baixo e disse: lá vem eles. Lá embaixo havia um grupo do exército especializado em perseguir, em matar e prender os crentes. Eu me lembro que a irmã Adriana disse: e agora? E os irmãos, aquela multidão de crentes: pastor, e agora o que vamos fazer? E eu comecei a falar com Deus no pensamento, dizendo: Senhor, o exército do anticristo vai nos pegar, nos dê o livramento. Preste atenção, eu disse: o exército do anticristo vai nos pegar, nos dá o livramento. Eu disse: exército do anticristo. Um exército especialista para perseguir, matar e prender os crentes. Estou falando dos últimos momentos antes que tudo se acabe, melhor dizendo. De repente, olha só, eu vi como uma voz descesse do céu e disse: ali. Eu vi e olhei para a irmã Adriana, ela estava tentando escorar numa pedra bem grande, e o Senhor disse: ali, mande que essa rocha abra. E eu não entendia, por 3 vezes ele disse: mande que essa rocha abra em meu nome. E eu não entendi. E eu falei: eu não sei o que está acontecendo, e o exército vindo atrás de nós não tinha mais força para caminhar. Eu estendi a mão naquela rocha e disse que se abra em nome de Jesus. Ela se abria. E os crentes corriam para dentro dela. E eu dizia que se fecha em nome de Jesus, ela se fechava. E ali naquela rocha havia muito alimento, água, para que afim os cristãos ficassem ali até que chegasse o dia e a hora. E eu despertei daquela visão, muito assustado. Fiquei sentado na minha cama, pensando o que seria aquilo. Com o decorrer de alguns dias, depois da oração da meia-noite, tornei a me deitar e continuando aquele sonho. E o Senhor me mostrou novamente os crentes sendo perseguidos. Só que dessa vez, muitos eram pegos e mortos. E dizia o exército do anticristo: aceita a marca do meu Senhor, aceita a marca da besta. E aqueles que diziam: não vou aceitar, eram torturados e mortos. Alguns eram mortos imediatamente. Quando tinham famílias, eles iam matando aos poucos, para que, enfim, eles aceitassem a marca da besta. Uma vez que aceitou, não tem mais salvação. E foi uma tortura terrível. Mas os crentes que morriam
Eles morriam alegres, sorrindo. Eles morriam muito alegres, porque para eles era o fim do sofrimento. E quando o exército do anticristo pegava, eles morriam glorificando ao nome de Jesus Cristo. Que lindo. E eu via muitos e muitos sendo presos e mortos, torturados, cortados aos pedaços. E eu fiquei em desespero a ver aquilo. Meu Deus, o que será isso? E de repente eu me lembro como o anticristo me pegava e dizia, tu vai morrer. E eu dizia, me mata, porque aqui é o fim do sofrimento para mim. E eu me recordo de ver muito sangue, muitos crentes presos. Como eu disse, crente que obedece à sã doutrina. Meu irmão, me despertei daquela visão em sonho, em planto, mas também sentindo uma presença muito grande e forte ali no meu quarto. E às vezes eu fico vendo irmãos dizendo, o anticristo não vai vir antes que a igreja seja arrebatada. Irmão, você está errado. Se o anticristo ele não vai vir, só vai vir depois que a igreja ser arrebatada, o que é que ele vai fazer aqui na terra se não tem os crentes para ele perseguir e matar? A Bíblia é bem clara sobre esse assunto. Não seja ignorante. Ele vem perseguir os santos. Quem são os santos? Não são o povo de Israel, somos nós. Porque nós somos hoje a menina dos olhos de Deus. Nós, os cristãos que guardam a doutrina, somos a menina dos olhos de Deus, não é Israel. Israel vai ser salvo, não sei como é isso. Eu só sei o que eu vi. E ele vai fazer guerra contra os santos. Os santos somos nós. Nós vamos passar um período onde eu imagino que seja o princípio de dores, o início da grande tribulação. Antes de Jesus arrebatar a igreja, nós vamos passar algum tipo de perseguição. Não só eu que estou vendo, que Deus está mostrando, mas a palavra diz e também a palavra confirma isso que eu estou falando. E muitos irmãos e irmãs estão tendo a mesma visão. Então, o anticristo tem que perseguir os crentes. Alguns vão ter que ser mortos. Eu acredito que nesse período vai surgir aí as duas testemunhas. Se a igreja vai ser arrebatado, então quem vai fazer as duas testemunhas aqui antes do anticristo? Quem vai matar as duas testemunhas? O anticristo. Quem são eles? Não sei. Isso não me diz respeito a mim e nem a você. O que diz respeito a nós é guardar a doutrina antes que seja tarde. Não tem uma data, não tem um dia. Eu sei que esse ano, essas duas visões em sonho, quero refrisar, foi em sonho que eu tive, me tirou o sono, e eu fiquei muitos meses pensando, orando a Deus, chega a hora de divulgar. Então, como eu costumo dizer, faça a prova com Deus. Tem muitos irmãos e irmãs de outros ministérios que vão confirmar as minhas palavras. Fiquem com Deus e a paz do Senhor Jesus.